procuramos divulgar a nossa doutrina, visando o fortalecimento dela. E hoje, especialmente, o tema escolhido, Educa-te para a construção de um mundo melhor, justamente por reconhecermos o poder da educação como agente de transformação do ser. Para isso, chamamos aqui a nossa amiga Yasmin Madeira, que estará conosco dentro de alguns minutos, abordando o tema Mundo em Transição, Escola do Coração. Os livros dela estão ali, ela continuará conosco depois da palestra para conversar, dar autógrafos, tirar fotos com vocês, tudo isso. E chamamos agora para fazer a leitura da página inicial, o nosso irmão Sérgio Azevedo. Boa noite a todos, mais uma vez, boa noite a alguns. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João 8:38. Pregoniza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter do lar, a coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Graças a Deus. Vou chamar a nossa amiga, integrante também do 44º seu, Conselho Espírita de Unificação, Belinha, para a prece inicial. Boa noite para todos vocês. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos corações a Jesus, alegrando-nos, Senhor, por esses momentos fraternos e edificantes na nossa vida. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai, por esses momentos tão dignificantes, que estamos aqui unidos para o bem comum, para que possamos, Senhor, também abrir os nossos corações, as nossas percepções e os nossos sentidos, para cada vez mais amelhar em nosso coração
o amor, a grandeza e todos os ensinos que Jesus nos trouxe. E essa nossa querida irmã de hoje, Yasmin, que ela seja, Senhor, abençoada, protegida e que seja intuída pelos bons espíritos que aqui passam conosco, para que ela tenha a sintonia e o amor através de suas palavras. Nós aqui, Senhor, estamos agradecidos por essa união fraternal, por esses momentos que Tu está nos dando, para que os nossos corações se fortaleçam na Tua paz, no Teu amor, e cada vez mais, pregando o Teu Evangelho da Boa Nova, façamos um novo mundo e um homem melhor. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui, e que esta noite seja de equilíbrio, tranquilidade, e que ao voltarmos para os nossos lares, refeitos, levando a sua esperança e o seu amor fraternal. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós vamos chamar agora a nossa amiga Yasmin, que é apresentadora da TV Futura, TV Nova Luz, membro do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que nessa noite veio agradecer o nosso evento. Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos iluminar os corações e que possamos, nesses minutos, termos uma experiência com o seu amor, uma vivência com o amor de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Porque lá, na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais explicam a Allan Kardec que Deus é o Criador, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele sempre existiu, Ele é eterno e eternamente Deus criou. Deus cria o princípio inteligente e o princípio material. O princípio material é a origem de tudo quanto é matéria que existe. E matéria, hoje, nós já sabemos que não é apenas aquela matéria ponderável que pode ser mensurada. Não, existe matéria em diversos níveis. Então Deus cria a matéria mais quintessenciada, que é o princípio, o fluido cósmico universal, que é o princípio alimentar de toda a matéria que existe, e esse princípio, ele vai tendo transformações. Então o corpo orgânico que nós temos, ele é uma modificação desse fluido cósmico universal. Mas também o chão que pisamos, o violão que a companheira utilizou para cantarmos, trazendo as suas belíssimas canções, a cadeira, tudo é transformação do fluido cósmico. Hoje, a física quântica e a ciência como um todo já nos explica que existem multi-universos. Existe matéria que nós não temos condições de avaliar. E, inclusive, o nosso pensamento, porque estamos mergulhados em matéria quintessenciada, ele leva e dá qualidade à matéria que está no nosso entorno. Então, aquilo que eu penso, cria e transforma, dá qualidade a essa matéria dentro da qual nós nos movimentamos. Os benfeitores espirituais explicam que nós estamos mergulhados num fluido, que é o fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva.
E nós damos características a essa matéria de acordo com o nosso pensamento. O nosso pensamento tem um poder que nós não avaliamos. Na realidade, meus irmãos, vocês já sentiram peso na cabeça quando estão pensando muito ou com alguma preocupação? Só eu lá no Rio, aqui não, né? Rio das Ostras, gente, esse espaço maravilhoso, né? Essa praia linda, ninguém tem esse problema, né? Vocês nunca sentiram a cabeça pesando com o pensamento? Quem já sentiu, levanta o dedo. Ah, eu não estou sozinha, muito bem. Isso é próprio do ser humano. Então, quando eu penso, eu crio imagens. Lá no capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec faz um estudo sobre criações mentais. Então, olha só, eu tenho um amigo, já desencarnado há alguns anos, ele foi presidente de uma casa espírita no Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias, durante mais de 30 anos. E ele era médium vidente, ele tinha uma vidência muito definida, ele era realmente um médium ostensivo. Então, ele no trabalho dele, ele era funcionário público, entrou um jovem num concurso, começou a trabalhar, e ele achou muito interessante, porque ele olhava para aquele jovem e ele via a figura de Nossa Senhora da Aparecida. Ele achava tão estranho, ele olhava para o jovem, ele via a figura de Nossa Senhora da Aparecida. Ele, meu Deus do céu. Aí o jovem ia tomar cafezinho, levantava da cadeira, saía, ele olhava para o menino, Nossa Senhora da Aparecida. O menino ia para o banheiro, voltava, ele olhava, Nossa Senhora da Aparecida. Ele, gente, que coisa estranha é essa? Muito esquisito. O tempo foi passando, teve um dia que ele não aguentou. Ele chegou para o menino e perguntou, fulano, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí o menino disse, tá bom, o que é? Você é devoto de Nossa Senhora da Aparecida? Aí o menino disse, não, devoto? Nossa, eu nem católico sou. Ah, quem é devota de Nossa Senhora da Aparecida é minha mãe. Ela disse para mim que reza todo dia para Nossa Senhora da Aparecida ficar na minha frente. Aí eu pergunto para vocês, como é que essa mãe conseguiu? Será que era Nossa Senhora da Aparecida mesmo? Será que, imagine só, o menino vai ao banheiro, Nossa Senhora da Aparecida correndo na frente do menino para o banheiro. O menino vai comer alguma coisa, ela vai, Nossa Senhora da Aparecida. Era Nossa Senhora da Aparecida? Será que Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora, porque Nossa Senhora da Aparecida é uma representação de Nossa Senhora, que apareceu em Aparecida. Será que Nossa Senhora vai largar tudo que ela tem a fazer para ficar na frente do menino, levando ele para o banheiro, levando o menino para comer? É isso mesmo, gente? É isso, sim ou não? Não pode ser. Mas veja bem, segundo nos ensina Kardec, lá no capítulo 14 da Gênese, o nosso pensamento tem poder. Nós podemos fazer criações mentais. Na nomenclatura, no vocabulário de André Luiz, o espírito, através da mediunidade de Chico Xavier, seria uma forma pensamento. Então, de tanto imaginar o menino envolvido e protegido por Nossa Senhora da Aparecida, tanto imaginar a Nossa Senhora da Aparecida na frente do menino, aquela mãe fez uma criação mental, uma forma pensamento. Kardec diz que não apenas nós criamos as imagens, como damos qualidade a essa forma pensamento. Que qualidade teria essa forma? Proteção? Vocês acham? Proteção. Será que essa criação mental está ligada ao coração de Maria? Eu acho que sim. Aquela mãe fez uma criação mental com a qualidade de proteção ligada ao coração dos benfeitores espirituais de Maria. Então, meus irmãos, nós vemos que nós estamos mergulhados numa espécie de matéria, num fluido. Então, esse fluido existe em várias qualidades, da mais ponderabilidade
que é a matéria que nós conhecemos, a mais imponderável, que é essa matéria quintessenciada sobre a qual, com o nosso pensamento, nós podemos atuar e dar qualidade. Então, nós podemos envolver os nossos amores em fluido de proteção. Quando nós falamos para uma criança, vai, eu te abençoo, vai na paz de Deus, quando a gente imagina o nosso lar envolvido em luz, nós estamos criando essa matéria e dando possibilidade, inclusive, da espiritualidade superior agir com muito mais potencialidade, porque estamos dando de uma matéria, estamos criando uma qualidade própria dos humanos, dos seres humanos. Então é como Kardec explica, nós temos um fluido mais materializado, enquanto os benfeitores têm um fluido mais espiritualizado, e nós nos unimos a eles nisso. Então, como falamos no começo, Deus cria incessantemente matéria, mas também cria o princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele vai se individualizando no contato com a matéria. Então, ele vai se espiritualizando. Então, nós somos já espíritos individualizados. Nós já estamos no nível de termos, inclusive, um pensamento contínuo e temos o livre-arbítrio, o que denota que nós já temos condições de discernir entre o que é correto e o que não é correto. E o processo educativo divino é nos colocar em contato com a matéria, vez por outra. Nós somos seres espirituais que estamos enraizados durante um certo período em um corpo físico para realizarmos um processo educativo. Então, passaremos um período enraizados nesse corpo físico, mas retornaremos à pátria espiritual. Passaremos um período como espíritos, sem estarmos enraizados num corpo, mas vai haver futuramente a necessidade de reencarnarmos até que chegaremos num nível tal que não necessitaremos mais do processo reencarnatório, mas continuaremos em processo de evolução, porque mesmo os espíritos puros, eles têm coisas a caminhar. É como se fosse um infinito em termos de evolução. Então, o que os benfeitores espirituais nos falam? Que a nossa Terra é um planeta escola, que os seres, ou melhor dizendo, as esferas que gravitam na abóbada azul do firmamento, cada uma delas tem a sua vocação. A Terra já foi um orbe que recebia tão somente espíritos em experiências primárias de evolução. Agora, ela é um orbe de provas e expiações, onde imperam as dores ainda. Mas haverá um momento, e esse momento, dizem os benfeitores, até já chegou, mas está se estabelecendo, no qual a Terra chegará a ser um planeta de regeneração, onde ainda haverá o mal, mas irá se sobressair o bem. As pessoas terão uma outra capacidade emocional e espiritual. Esse momento de transição entre um planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração é um momento que nós passamos intimamente também. Nós estamos caminhando de espíritos próprios de um planeta de provas e expiações para espíritos regenerados. E esse processo acaba trazendo para fora as nossas angústias, as nossas fragilidades. Porque nós somos seres complexos. Nós somos espíritos que já tivemos outras experiências na carne. Já estivemos enraizados em outros corpos. Já fomos homens, mulheres,
já encarnamos em variados lugares do globo. E aí, essas experiências, onde elas se encontram? Quando nós desencarnamos, o que acontece? Aquelas experiências da encarnação específica, elas ficam nos registros da nossa memória. Então, nós partimos para a pátria espiritual com a aparência do último corpo. E os registros ficam verdadeiramente em nós. Mais tarde, nós teremos até condição de dar uma outra feição ao nosso corpo. Vamos ficar com a aparência até mais jovem, mas nós geralmente ficamos com a aparência da última encarnação no nosso nível evolutivo, até que nós nos enraizaremos num novo corpo. De acordo com a capacidade intelecto-moral, o espírito já pode prever que vai encarnar, reencarnar, e pode ir preparando, junto aos seus orientadores espirituais, a nova encarnação, na qual ele perceba as experiências mais significativas que ele precisa ter. Então, ele é auxiliado no seu planejamento. E aí há uma definição da família, há uma definição do lugar, das experiências primeiras que ele precisará ter, de acordo com as suas necessidades. Então, em realidade, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, nós temos os desafios próprios de cada um. Alguns de nós têm desafios mais focados na área do corpo físico, da saúde. Outros têm desafios mais focados na área financeira. Outros têm desafios mais focados na área dos relacionamentos afetivos. Enfim, nós todos precisamos lidar diariamente com situações desafiadoras em virtude do nosso processo educativo. Os problemas não passam de desafios que nós precisamos passar para, com equilíbrio, irmos alterando a nossa existência para melhor. Tudo bem? Chegamos a um acordo até agora? Sim ou não? Sim. Agora, os principais desafios pelos quais nós passamos dizem respeito à área emocional, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Porque vejamos bem, nós somos seres que precisamos nos relacionar o tempo todo. A gente se relaciona com os nossos pensamentos, não é isso não? O tempo todo a gente está pensando. E a gente se relaciona com o resultado dos pensamentos que a gente acolhe. Porque pensamento vem, brota, às vezes brota de nós e às vezes é até soprado por pessoas sem o corpo físico. Porque os espíritos, quando a gente fala assim, eu não falo mais a palavra entidade, acabou na minha vida. Porque a gente fala entidade, parece que é um fantasma, não parece não. Que a entidade, o que é essa entidade? É um ser humano, apenas sem o corpo físico, mas que tem as dores, os medos, as angústias que a gente tem, gente, é um ser humano. Só que o povo desencarna e fica por aqui, e dando, e soprando coisas no ouvido da gente, dando opinião. Kardec fez essa pergunta lá no Livro dos Espíritos: olha, os espíritos influenciam a nossa vida? Olha a resposta que eles deram: as mais das vezes são eles que vos dirigem. Olha só como eles são intrometidos. Eles se intrometem. Os benfeitores, eles não se intrometem. Eles dão sugestões, né? Eles dão inspirações, mas eles vão deixando nós tomarmos as decisões, porque temos o nosso livre-arbítrio. Mas existem espíritos que não ficam satisfeitos em apenas nos darem sugestões que a gente percebe, não pelo veículo auditivo do corpo, mas a gente percebe como intuições, como ideias que nos vêm como se fossem assopradas.
Aí aquela ideia vem na nossa cabeça. E aquela ideia vem na nossa cabeça. E a gente às vezes está querendo se libertar daquela ideia porque aquele pensamento nos traz um peso. Mas parece que ele nos persegue como uma monoideia. Já aconteceu isso com vocês, meus irmãos, ou só comigo? Ah, só comigo, né? Todo mundo quietinho. Ou então ninguém almoçou hoje. Sim ou não? Sim. Já sentiram isso? Quem já sentiu, levanta o dedo. Gente, igualzinho a mim. Porque todos somos seres humanos, né? E os pensamentos brotam, né? E aí, o que a gente faz? Quando aquele pensamento fica perseguindo a gente. Pensamento que vem de fora ou pensamento que vem de dentro. Quando o pensamento é ruim e vem de fora, Kardec qualifica isso de processo obsessivo. Quando vem aquele pensamento renitente, é uma obsessão simples. E ele disse que todos nós estamos passíveis de sermos perseguidos e de entidades começarem a soprar no nosso ouvido. Isso não é próprio de espírito inferior, não, é próprio de todo mundo. Nós estamos imersos num planeta cheio de entidades. Ai, gente, falei entidade de novo? Cheio de quê? Espíritos, gente, pessoas, né? Porque a gente pensa assim, o céu e o inferno, né? O mundo espiritual é lá no alto ou lá embaixo? Não existe nada disso, gente, é tudo junto e misturado, o mundo espiritual está aqui, né? E aí, de acordo com a nossa vibração, eles vão ficar mais próximos ou menos de nós. Então, o que acontece? Nós precisamos observar as ideias que surgem na nossa mente. Muitas delas não são de entidades, são do nosso lado sombra. E aí vocês perguntam assim, mas Yasmin, o que é isso, lado sombra? Dá até medo. A gente fala de sombra, ai meu Deus do céu, então eu ando e tem uma sombra junto a mim. Quem falava muito desse lado sombra foi um psiquiatra, Carl Gustav Jung. Ele dizia assim, que para que nós conseguíssemos chegar à luz, nós precisamos olhar para a nossa sombra. E o que é essa sombra que nós trazemos ao nosso lado? Em realidade, é o resultado das nossas experiências do passado. São aqueles modelos das personalidades que nós fomos no passado. Então, essas personalidades, algumas delas foram ótimas, estão integradas ao nosso eu superior, está tudo bem. Mas algumas delas não. Esses modelos estão ainda dentro de nós, a nível inconsciente, mas vêm à tona, mobilizados por situações externas. Então, às vezes eu estou ótima, eu estou aqui tranquila, falando de Jesus ou comentando as questões do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, mas eu saio daqui, atravesso a rua, sou quase abalroada por alguém, fico nervosa, e aí vem à tona o gladiador, né? Aquele modelo, aquele gladiador que eu fui há umas centenas de anos atrás, né? E aí o gladiador pode dizer assim para mim, pega a cabeça daquela pessoa e arranca logo, vai atrás, briga, dá um soco e grita. Pode me falar isso, o gladiador está aqui com aquele modelo existencial muito antigo. O que eu faço? Eu posso agasalhar esse lado sombra e dizer, vou fazer isso sim. E aí, quando eu digo, vou fazer isso sim, eu dou poder ao gladiador, aquele modelo, na realidade, que na realidade é um modelo, a assumir o comando daquela situação. E aí a gente se perde de nós mesmos. Eu posso deixar ele assumir o comando, mas eu também posso dizer assim, gladiadorzinho, peraí, meu filho, olha só, não está mais na moda arrancar a cabeça. Agora a moda é outra. A gente conversa, a gente coloca limite, mas a gente não arranca mais a cabeça de ninguém. Então eu posso educar o meu lado sombra.
identificar que aquela ideia que veio, que muitas vezes não é de nenhum espírito obsessor, muitas vezes ela provém de nós mesmos, desses modelos que ainda trazemos dentro de nós, eu posso observar e dizer, puxa vida, eu acho que eu ainda trago muita irritação e impaciência nesses meus modelos internos. Eu olho para o lado sombra meu, digo, filhotinho, filhinho, olha só, nada de arrancar a cabeça mais, tá? Você fica quietinho que a gente agora vai tratar as pessoas de uma outra maneira. Então, eu estabeleço o comando de mim mesma. Eu digo o que me convém e o que não mais me convém. Para que eu tenha força para fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso refletir, eu preciso participar de momentos como esses. Eu tenho certeza que nós já vamos sair daqui com aquela possibilidade de me conhecer, de nos conhecermos melhor, porque vamos começar a olhar para dentro de nós. E isso é muito significativo, nós identificarmos um traço de personalidade desses modelos que nós trazemos, que geralmente esse grupo de modelos que está mais à tona tem um traço de ser. Então vamos observar que traço é esse desses modelos. Pode ser um traço de tendência à tristeza, tendência à depressão, pode ser um traço com tendência à baixa autoestima, a eu me menosprezar, pode ser um traço, podem ser grupos de modelo com traços de irritação, de sentir-se assim, com mal-estar diante daquilo que o outro diz, parece que a gente fica se ressentindo demais. Então, esse mergulho, cada um de nós precisa fazer. Esse é o trabalho do autoconhecimento que Santo Agostinho falou lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que ele lembra aquela frase que estava bem no pórtico do templo lá em Éfesos, homem, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, olha para o teu lado sombra e olha para o teu lado luz e faz a escolha, porque nós somos agora a consciência. Então, desde que nós acordamos, que brotam ideias em nós e nós vamos joeirando aquelas que realmente nós desejamos agasalhar e aquelas que nós não mais desejamos em nossas vidas. É uma questão de escolha nossa. E à medida que a gente vai percebendo que nós temos uma companhia ao nosso lado, que é essa criança, ou o lado sombra, seja lá como quisermos nomeá-la, quando nós percebermos que somos os educadores desse lado sombra, nós começamos a ser mais felizes, porque ele passa a não mais ter poder sobre nós. Certa feita, Gandhi, o grande libertador do povo indiano, ele estava na África do Sul e havia comprado um bilhete para andar num trem, mas numa ala de primeira classe. Como ele era indiano, era considerado negro e na época era um racismo escorchante, terrível, cruel. Então, ele foi tratado muito mal, foi humilhado. Mas Gandhi, ele era assertivo, ele não levantava a voz, não humilhava ninguém, mas ele dizia, não, eu vou ficar aqui, eu comprei, sou um ser humano que nem todo mundo. Então ele espicaçava com equilíbrio, ele era assertivo e não saía da sua posição, ele não se perdia dele mesmo. Quando terminou a dificuldade, ele continuou no vagão de primeira classe,
Alguém que estava próximo perguntou para ele: mas espera lá, Gandhi, olha só, você foi tão humilhado, um homem quase arrastou você daqui e você está agora sorrindo, brincando, leve. Aí ele disse: ah, é porque eu não dou poder a ninguém de decidir o meu estado de espírito. Gente, olha a grandeza e a maturidade. Quantos de nós acordamos bem, damos um bom dia alegre, aí vem alguém e diz: ah, vai lá, te vira nos 30, e a gente: ai, acabou meu dia. Nós não colocamos muitas vezes a nossa felicidade nas mãos do outro, deixando o outro decidir se nós vamos ser ou não felizes, quando essa é uma escolha nossa. Veja bem, Gandhi estava com bom humor, foi maltratado por um homem ignorante, né? Mas ele não deu poder ao homem ignorante de definir se ele ia ser feliz ou não. Se ele é ignorante, o problema dele. Muitas vezes as pessoas chegam, não foi só uma, nem duas, nem três perto de mim, e falaram assim: ah, Yasmin, olha só, se a pessoa é educada, comigo eu sou educada. Se a pessoa grita, eu grito. Se a pessoa faz uma coisa errada, eu também faço. Mas aí eu pergunto: então quem é você? Porque é o outro que está ditando o seu comportamento. É o outro que está decidindo por você se você vai ser educado, se você vai ser equilibrado, se você vai ser feliz. Não é isso? Sim ou não? Sim. Então, nós precisamos definir: quem sou eu? Quem somos nós? Eu sou uma criatura educada, feliz, responsável. Agora, se o outro não é, se ele é mal educado, o problema é dele. O Divaldo aconteceu certa feita dele comentar que ele sempre dava bom dia a um jornaleiro próximo à mansão do caminho. E ele dava, e o jornaleiro olhava para ele e virava a cara e não respondia. E aí ele foi com um colega, e o colega falou: Divaldo, eu já vi você várias vezes dando bom dia para esse cara, e o cara nem olha para a tua cara. Por que você dá bom dia? Ele disse: ah, porque quando eu dou bom dia há uma explosão de luz dentro de mim. Se ele não quer essa explosão de luz para ele, problema dele, mas eu quero ser feliz, eu sou educado. Se ele não é, problema dele, é uma escolha. Essa é uma questão, meus irmãos, que nós precisamos levar para a nossa vida. É que tudo depende de nós. Nós podemos dizer: eu sou feliz, porque eu construo a paz dentro de mim, a harmonia. Eu busco a paz através da oração, através da vivência no bem, através da caridade, através do perdão. Então, eu sou feliz. Agora, eu não posso obrigar o outro a ser também. É colocar aquela frase, sublime frase educativa para a nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí, numa certa feita, aproveitando a presença da mentora, uma das mentoras da nossa casa espírita, que estava na reunião mediúnica, no final de uma reunião de obsessão, eu fiz uma pergunta para ela. Eu perguntei assim: Maria Clara, olha só, o que é esse amar a Deus? Vocês já pensaram nisso? Como é que eu vou amar? Como é que é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu sempre tive dificuldades com isso. Como é que é esse amor a Deus? Ou amor ao próximo como a mim mesmo? Porque amar o filho, a filha, a esposa, o esposo, a mãe, a sogra, o cunhado, a cunhada, é fácil, porque são aquelas pessoas com as quais a gente convive e a gente sabe que eles não têm defeitos. Ai, gente, eu aprendi isso, achei extraordinário. Me falaram isso e eu aprendi, estou colocando na minha vida. Porque eu descobri que eu também não tenho, porque se eles não têm, eu também não tenho. Ninguém tem defeito, gente. Sabe o que nós temos? Dificuldades.
Quando a gente pensa sobre esse aspecto, tudo muda e a gente passa a ter mais tolerância, sabendo dar limites também. Tolerância é para nós não nos perturbarmos, mas a gente pode dar limite para o outro. Então ninguém tem defeito. Gostaram da boa notícia? A gente tem o quê? Dificuldades. Mas aonde eu estava, só para ver se vocês estão prestando atenção, no amor, que eu perguntei como é que a gente ama a Deus e como é que a gente ama o próximo. Eu até perguntei para ela, como é que eu vou amar a moça da padaria que eu vou todo dia lá? Não é estranho, como é que eu vou amar? Vocês querem saber o que ela respondeu? Ninguém quer saber, tá vendo? Olha só, Esmeralda, eu não vou dizer, eu vou deixar para a próxima vez quando eu voltar aqui. Ah, vocês vão me responder, não vou falar nada não. Digo sim ou não? Sim. Eu digo? Sim. Ai, vocês estão tão fraquinhos, gente, ninguém jantou. Eu digo sim ou não? Sim. Ah, então tá bom, agora eu falo. Gente, eu estou me sentindo uma fofoqueira do plano espiritual. Vamos lá. Aí eu perguntei para ela, como é que eu vou amar a Deus, amar ao próximo? Aí ela disse assim, quando você vai então na padaria, minha filha, você leva seu dinheiro, imagina, você leva o dinheiro, você coloca na mesa e diz, 10 pães, por favor. Aí a moça dá, você pega o pão e vai embora. Você está amando? Não. Mas se você chega e diz, bom dia, por favor, você pode me dar 10 pães? Aí a moça dá 10 pães e aí eu digo, olha, fica com Deus, tem bom dia, muita proteção, muita paz para você. Eu estou amando? Estou. Na medida da possibilidade que aquela relação me permite. Porque é diferente de um amor que eu tenho por um filho, não é verdade? Mas naquela situação eu posso amar. Então Maria Clara diz assim, no nível que nós nos encontramos, amar é sinônimo de cuidar. Então, quando eu cuido do outro, eu estou amando. Quando eu ando na vida tentando observar em que eu posso ser útil à obra de Deus, eu estou amando a Deus. Eu estou cuidando dos interesses dele. E eu posso amar até o chão que eu piso. Porque se eu estou pegando uma bala e eu pego o chupa-bala e jogo o papel no chão, eu estou amando aquele solo que eu estou pisando? Eu não estou. Né? Então eu posso levar isso para tudo. Até para o banheiro da casa espírita que eu uso, ou banheiro da minha casa, porque se eu entro num lugar, quando eu saio, eu tenho que deixar o lugar melhor do que quando eu entrei. Eu não posso deixar ele todo desarrumado, todo cheio de água. Isso não é amar. Alguém vai me aplaudir? Não. Alguém vai saber? Não. Mas... Traz você. Traz você. Outra atrás de você. Alô? Opa! Estão me ouvindo de novo? Continua ou não? Vamos parar por aqui? Vocês aguentam mais um pouquinho? Quantos minutos a gente tem, gente? Opa! Mais uns 10 minutinhos? Né? Então, vocês vão sobreviver, tá? Até porque a morte não existe, tá bom? Ah, olha só, já me pediram para eu fazer 5 minutos com Jesus. Vamos fazer 5, tá bom? Vamos fazer. Então, onde eu estava, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Agora o banheiro. Gente, isso para mim foi muito revelador. Porque ela diz o seguinte... Quando você faz algo de bom, quando você cuida de alguém, quando você diz obrigada, quando você deseja algo de bom para alguém, há uma contrapartida energética. Essa contrapartida energética
é o amor. E ela cura, essa energia cura. É impressionante, nos Estados Unidos, eles fazem pesquisa de tudo, porque tem muito recurso. Então, tem universidades nas quais eles pesquisam serviço voluntário. Eles fazem a coleta e fazem um exame bioquímico do sangue, colhem sangue de um voluntário antes dele iniciar o trabalho voluntário. Aí fazem o exame bioquímico. Depois de 1 hora de serviço voluntário, serviço simples, às vezes lavando louça, às vezes segurando bebês no colo, às vezes passando pano no chão. Serviços simples. Depois de 1 hora de serviço voluntário, eles colhem o sangue e fazem exame bioquímico. Olha a quantidade de elementos de cura. A imunidade da pessoa aumenta, elementos que equilibram a pressão sanguínea, enfim, o nosso corpo é talhado para amar, para cuidar, para servir. Quando nós temos essa predisposição, nós explodimos em luz. O professor Masaru Emoto, lá no Japão, ele fez pesquisas incríveis com o elemento água. Ele coloca a água à frente, o elemento líquido, à frente de uma oração. Aí ele vai, congela, raspa os cristais de gelo, leva para o laboratório, para microscópios de altíssima resolução, e ele vê a mudança na estrutura da molécula da água. São verdadeiras joias. E nós somos mais de 70% de água no nosso corpo físico. Nós temos mais de 70%. Então, em realidade, quando a gente fala muito obrigado, há uma alteração na molécula da água, que é uma coisa fantástica, quando nós falamos muito obrigado. Então, se o outro não quer falar muito obrigado, é problema do outro. Vamos realizar a luz dentro de nós. Vamos realizar o amor dentro de nós. Quando eu me abaixo para pegar um papel de bala que o outro jogou, há uma explosão de luz dentro de mim. Quando alguém me fala uma palavra mal dita e eu não mergulho naquela vibração, eu posso até ser assertiva e dar limite, mas eu não mergulho no desequilíbrio, há uma explosão de luz dentro de mim. Quando eu abraço alguém, há uma explosão de luz dentro de mim. Vamos fazer essa vivência agora, eu vou contar até 3. E quando eu chegar no número 3, vocês vão levantar, abraçar o companheiro que está do lado e desejar toda a felicidade do mundo para ele, do fundo do coração. Tá bom? Vocês vão ter 1 minuto para fazer isso. 1, 2, 3. Agora eu vou contar até 3. Eu quero ver a disciplina de todos. Quando eu chegar ao número 3, vocês vão sentar. Dole 1, dole 2, dole 3. Olha que coisa boa! Vocês estão se sentindo bem mais energizados? Sim ou não? Gente, até a voz de vocês ficou diferente. Fraquinha, agora está cheia de energia, cheia de luz, gente. E é essa energia que nós ficamos quando fazemos o bem, que nós trazemos para a nossa existência. A gente passa a ter mais boa vontade, mais força, mais resiliência. É o que Gandhi falava. É uma construção interna
que não depende do outro. De tal forma nós construímos uma harmonia, uma alegria de viver dentro de nós, que não há mais ninguém que tenha o poder de nos retirar dela. Certa feita, um guerreiro samurai encontrou-se com o mestre Zen e fez essa questão para ele: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? O mestre olhou o guerreiro Zen de alto a baixo. Ele disse assim: eu não vou perder meu tempo com gente da tua laia. O guerreiro, chocado com a reação do mestre Zen e ferido nas suas fibras mais íntimas de orgulho, ele desembainha a espada, coloca-a na glote do mestre Zen e diz assim: eu poderia matar-te pela tua insolência. E o mestre Zen como sempre, olha o guerreiro samurai e diz: esse, meu filho, é o inferno. Compreendendo a lição de forma tão viva que o mestre Zen lhe deu a respeito do inferno, o guerreiro entendeu que o mestre apenas estava lhe ensinando o que era o inferno, e ele faz uma mesura. E ao fazer a mesura, o mestre Zen diz: e esse, meu filho, é o céu. Então, Jesus, quando esteve entre nós, ele nos disse: é em vão que esta geração procure o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Meus irmãos, não podemos culpar a vida, nós não podemos culpar a ninguém pelas nossas angústias. Elas são o resultado das nossas escolhas, desta ou de outras existências. A grande missão que nós temos, cada um de nós, é construirmos essa paz no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, utilizando das ferramentas metodológicas que a doutrina espírita nos fala, as reflexões em conjunto, a ação no bem. Não é à toa que Kardec coloca no frontispício da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Utilizar o poder da nossa mente, do nosso pensamento, com criações mentais de proteção, mas de luz também. Se estamos com algum problema no corpo, vamos visualizar a luz divina descendo. É Deus em forma de luz, que é a forma mais fácil de nós entendermos Deus por enquanto, entrando no nosso corpo, curando célula a célula. Na fala de Kardec, substituindo as moléculas malsãs pelas moléculas sãs, trazendo então esse banho de luz e saúde para o nosso corpo. Realizando isso diariamente, 5 minutos, no máximo 10, não precisa mais do que isso. Quem tem esse tempo? E nós iremos construir a fortaleza íntima, iremos ter mais lucidez para percebermos a realidade e fazermos melhores opções. Porque se nós não podemos andar para trás para fazer um novo começo, como nos fala o Chico, nós podemos ter um novo fim. E olha, Deus nos quer felizes. Deus não nos une. As nossas dificuldades são apenas o resultado dos nossos equívocos. Deus trabalha incessantemente para a nossa cura. Deus trabalha incessantemente pela nossa felicidade. Ele nos quer felizes, mas nós precisamos utilizar essa metodologia do amor que Jesus nos ensinou para estarmos verdadeiramente no reino dos céus. Vamos fazer a nossa vibração, mas eu queria me lembrar de uma pergunta que eu também fiz para Maria Clara numa certa feita. Maria Clara, olha só, acabei de assistir o filme Nosso Lar. Alguém aqui já viu Nosso Lar?
É só... Alô? Opa! Alô? Isso. Eu perguntei para ela, eu disse assim, não gostei nada desse umbral, não. E o povo vinha dizendo que o umbral está em torno da terra, então para ir num local melhor você tem que passar por ele. Não gostei. Vocês gostaram do umbral, gente? Que lugar mais escuro, sem uma florzinha, mal decorado. Não quero esse lugar para mim, não. Não quero saber de lugar, não. Me diz como é que eu faço para não passar por lá? Tem algum caminho aí? Porque nada dessa coisa de umbral que eu não gosto. E ela me respondeu. Vocês vão querer saber o que ela disse? Sim. Eu deixo para a próxima vez? Eu vou falar. Ela disse assim, minha filha, a questão é vibração. A lógica não é a lógica, até ali eu tenho que passar por aquele caminho, porque não é material. Pensa só, quando a gente desencarna, a gente encontra do lado de fora a repercussão do que a gente traz no lado de dentro. Faça luz, trabalhe, estude, observe o seu lado sombra, não tenha medo dele. São as fragilidades naturais da vida, todos nós temos. Eu também estou aqui, morta e tão viva, também tenho do lado que eu estou educando. Então, olha, apenas trabalhe e seja melhor a cada dia. Abra mão do desejo de vingança. Ame, trabalhe, silencie, se esforce e perdoe as ofensas. Aí eu disse, mas perdoar a ofensa é um desafio, né, meus irmãos? Todos nós certamente trazemos mágoas, já tivemos o contato com alguém que nos feriu. Só eu ou vocês também? Levanta o dedo quem tem. É natural. E Kardec, para finalizarmos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do amai os vossos inimigos, ele diz que amar os inimigos não é a mesma coisa que amar um amigo, porque o coração bate diferente diante de alguém que você sabe que te ama, que quer te ajudar, que nunca vai te ferir, que não vai te trair, e diante de alguém que você sabe que se você virar as costas, ele vai te fazer um mal. Então o coração bate diferente, é natural isso. Mas como você vai lidar com essa situação? É não desejar mal. E se ainda desejarmos, orar diariamente, pedindo para que aquela energia de mágoa saia do nosso coração. Que Deus nos ajude. Se pudermos, ajudar a pessoa que nos prejudicou. Não fecharmos as portas, observarmos e muitas vezes alterarmos o comportamento, adequando para que a pessoa não nos fira, mas não desejar mal. E aí tem pessoas que dizem, se não esqueceu, é porque não perdoou. Mas, gente, vamos conversar aqui, só nós, e todos os que depois vamos assistir, como é que a gente apaga alguma coisa da memória da gente? Mas, se vocês souberem de algum sabão novo no mercado, me avisem. Então, o que nós precisamos fazer? É trabalhar para neutralizar aquela energia doentia que está agregada àquela memória. E isso a gente pode fazer. Eu vou convidar vocês a fazerem isso agora comigo. Vocês querem? Sim ou não? Sim. Bom. Vamos lá? Com confiança. É simples. Eu vou até pedir para a nossa querida dedilhar alguma coisa, viu? Basta relaxar o corpo, soltar a musculatura em torno dos olhos,
soltar os ombros. Quanto mais você pacificar e relaxar o corpo físico, mais você, espírito imortal, tem lucidez. Então você solta as amarras do abdômen, relaxa as pernas, os pés e começa a colocar a atenção nas narinas. Observe a sua respiração, sem a pretensão de alterá-la, apenas sentindo o ar mais frio que entra, o ar mais morno e úmido que sai, o ar mais frio que entra, o ar mais morno e úmido que sai. E isso vai pacificando você, tranquilizando você, a ponto de protegidamente, saudavelmente, você se sentir andando no lugar seguro da sua alma. Todos nós temos um lugar seguro, saudável e protegidamente você anda por este lugar lindo que se apresenta para você. Observe, sinta-se seguro, segura nesse lugar. Nada a temer, apenas a usufruir. E você pode até mesmo sentir a presença de Jesus aí. O Mestre, com os seus cabelos sobre os ombros, repartidos ao meio, à moda dos nazarenos. Olhe para o olhar de Jesus. Jesus ama você. Ele conhece você desde sempre. Sinta o amor de Jesus nesse olhar. Sinta o carinho infinito que Ele tem por você. Ele estende os seus braços, convidando você para um abraço de luz. Vá. Sinta Jesus abraçando você. Sinta a proteção de Jesus. Sinta que Ele está aí, te dando forças, protegendo você, iluminando você a tal ponto que Ele exala luz e você está percebendo que essa luz do Cristo penetra em você. Muito bem. Aquela pessoa que mais fez você sofrer na atual existência vai entrar neste lugar seguro da sua alma. Ela vem de longe. Vai, ao aproximar-se de você, ficando com a aparência de uma criança, com cerca de 6 anos de idade. Olhe para essa criança. Sinta o medo que ela sente. Observe no seu olhar as dificuldades existenciais que ela tem. Na realidade, ela não fez contra você. É o modelo que ela tem de agir no mundo. Não foi pessoal. Se fosse outra pessoa que estivesse na mesma situação, junto a ela, ela teria feito a mesma coisa. Não foi contra você. É o modelo equivocado dela. Se você puder, olhe para ela. Olhe e diga: eu perdoo você. Eu perdoo.
porque nós não sabemos do nosso passado. E geralmente, quando nós padecemos, há uma razão. Então aproveite e diga: e eu peço perdão a você e a todos aqueles que algum dia eu tenha prejudicado, nesta ou em outras existências. Eu peço perdão a você e a todas as pessoas que em algum dia, nesta ou em outras vidas, eu tenha prejudicado. Sinta como se correntes saíssem de você. Coisas pesadas estão saindo de você. Deixe ir. Perceba que Jesus está abraçando você com infinito carinho. Você está protegida, protegido. Nada de mal pode te acontecer. Deixe todo o mal ir embora. Tudo aquilo que está te fazendo mal há muito tempo está saindo agora de você, indo embora. Deixe ir. Deixe que o solo sagrado deste lugar seguro da sua alma sugue tudo o que não é divino, tudo o que pode te trazer doenças, tudo o que pode tirar a sua alegria. Deixe ir embora, deixe ir. Agora, essa pessoa que tanto magoou você, deixe-a ir, deixe que essa criança se vá. E à medida que ela se afasta de você, ela retorna com a aparência do adulto. Diga: vá em paz, vá em paz, vá em paz. E ela vai sumindo, ela sai deste lugar seguro da sua alma e você está novamente com Deus e com Jesus. Jesus agora, com suas mãos de luz, dá um passe em você, recuperando as suas energias. Da cabeça aos pés, você mergulha numa energia de amor, de refazimento, de paz, de equilíbrio, de harmonia. Este é o primeiro dia do resto da sua vida. Você é um espírito imortal e está em plenitude, encharcado de paz, de saúde e de amor. Jesus agora se transforma em uma linda estrela diante de você. O Mestre Jesus vai perdendo a forma, vai se transformando numa estrela de luz, que vai se condensando, ficando pequenina, e entra dentro do seu peito. Jesus no seu coração, a partir de hoje, trazendo todo o equilíbrio, toda a alegria e toda a paz. Muito bem. Sinta o seu peito brilhando. Com os olhos da mente, veja Jesus como uma estrela brilhante no centro do seu peito. Muito bem. Está na hora de você voltar. E o caminho de volta é o mesmo que conduziu você até aí.
basta você colocar novamente a atenção na sua respiração, sentindo o ar mais frio entrando, o ar mais morno e úmido saindo. Inspire fundo e, ao expirar, abra os olhos. Como foi? Foi bom? Bom. Que bom. Se vocês gostaram, eu vou convidar vocês a meditarem todo sábado comigo. Vocês podem entrar no meu Face, na página pública, no Face da TV Nova Luz. Jesus Cuidando de Você é o nome do programa. Todo sábado às 10 horas. E toda sexta-feira às 8. Aí na sexta-feira não vai para o meu Face, para a minha página pública não, vai para o tvnovaluz.com, que é uma web TV. Né? É só botar lá, 8 horas da manhã a gente já está meditando. Também é rapidinho, a gente estuda Jesus e vai para o colo dele. É muito bom. A gente vai tratando uma porção de situações na nossa vida. Irmãos queridos, que Jesus continue abençoando a todos. Estamos unidos nessa de construção da felicidade, construção da educação, nesse processo de transição. Eu agradeço o carinho de todos, que o Mestre e Senhor das nossas vidas continue a iluminar os seus caminhos. Esmeralda? Fazer a prece de encerramento. É pedir fundo musical para a nossa comida. Já ocupou umas 2 horas, né? Pode tocar que eu vou fazendo a visual, eu vou fazer a prece. Tá bom? Que lindo. Então, meus irmãos, alô? Então vamos rezar. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma página primorosa, a felicidade que a prece proporciona. Ele diz assim: vinde vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos otorgar seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha pela senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria
os pobres humanos desconhecem. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que a harmonia já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Também vós, orai como Cristo, levando a vossa cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergada ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu Pai. Irmãos queridos, que o Mestre e Senhor de nossas vidas vos abençoe e vos ilumine, fortalecendo o vosso ideal de autoconhecimento para a construção da paz interior. Que o Senhor abençoe, fortalecendo-vos a fé. Graças a Deus. Amigos queridos, imensamente agradecida por toda a esperança e todo o envolvimento. Que o Senhor continue nos encaminhando seu amor.